voltando ao terceiro ano, essa é a segunda parte do vídeo que resolve essa questão aqui, sabendo que a distância entre os pontos A e B é 13, eu obtenho o valor de M. Eu tô fazendo a segunda parte, já que o YouTube não me permite fazer vídeos maiores do que 15 minutos, tá? Então, a gente vai seguir aqui com a nossa resolução. Então, gente, só retomando aqui do início, uma estratégia muito importante de cálculo para vocês utilizarem a partir de agora é que quando vocês querem eliminar uma das operações, sempre submetam os dois lados da igualdade, como teve aqui uma igualdade, né? Submetam os dois lados da igualdade a uma operação inversa, que assim vocês vão conseguir eliminar então essa operação. Como eu fiz nesse caso aqui, né? Como eu queria eliminar a raiz quadrada, eu submeti os dois lados da igualdade, precisa sim ser os dois lados da igualdade, tá? Não pode ser apenas um, só aquele que eu quiser, não, daí tem que ser os dois para que a igualdade se mantenha. Então, eu submeto os dois lados da igualdade a essa operação inversa, porque dessa forma vai acontecer o que aconteceu aqui. Como eu elevei ao quadrado e eu tinha raiz quadrada, duas operações inversas fizeram com que esse polinômio aqui perdesse a raiz e eu pudesse dar sequência à minha resolução. E agora a gente já está ali finalizando a questão de juntar os termos semelhantes. O que eu posso juntar aqui, gente? Então, aqui eu inverti a operação, o 169, que era mais, ele inverteu a operação, ficou menos aqui, e eu mantive todos os sinais aqui. Eu poderia ter feito o caminho contrário também? Poderia, né? Só que daí ia dar mais trabalho, já que eu tinha 3 termos e optei em mudar apenas um. E no final fica igual a 0. Agora, então, gente, o que eu consigo juntar aqui? Os números, né? Eu consigo juntar o 29 e o menos 169. Então, juntando 29 menos 169, eu vou ter que, claro, diminuir 169 de 29 e vai ficar um número negativo. Vai ficar, no caso, menos 140. Então, vai ficar... Eu já vou colocar em ordem aqui, tá? Eu vou colocar m ao quadrado mais 4m menos 140 igual a 0. Por que eu já mudei a ordem aqui, colocando o expoente maior que é o m ao quadrado? Para que vocês já visualizem que aqui, gente, como nós temos um m ao quadrado, para nós encontrarmos o valor de m, nós vamos precisar aplicar um método de resolução para uma equação que tem essa característica dessa equação que nós obtivemos aqui. Por ter esse m ao quadrado aqui, nós obtemos uma equação do segundo grau. E as equações do segundo grau têm alguns métodos para se resolver, independente delas ser completas ou incompletas, mas para as completas, um método que resolve todas essas equações do segundo grau, independente da equação, é uma fórmula muito conhecida que é a fórmula de Bhaskara. Então, aqui a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, mas eu sei sim que tem outros métodos. Se vocês preferirem estar utilizando outro, fiquem bem à vontade, tá? Vou usar a fórmula de Bhaskara porque, como eu disse, ela resolve qualquer tipo de equação. Então, gente, para começar, vamos identificar, já que se trata da fórmula de Bhaskara, os valores de A, de B e de C. O A, então, é o valor que fica na frente da letra que está elevada ao quadrado, que no caso aqui é do nosso m ao quadrado. Como não tem valor na frente, é porque não apareceu o valor, porque não tem necessidade. Mas a quantidade que cabe a esse m ao quadrado é 1. Então, o A vale 1. O B é aquele valor que acompanha a letra sozinha, ou com o expoente 1, em outras palavras, que no caso aqui é a nossa letra M. O número que está na frente dela, mais 4. E o número que sobrou sem letra, que é o nosso termo independente, que no nosso caso aqui é o menos 140, vai ser o C. E aí, gente, vamos lembrar da fórmula de Bhaskara. Tá aí, então, a conhecida fórmula de Bhaskara, né, que utiliza, então, o A, B e o C, os coeficientes. E agora a gente vai substituir, então, os valores. Então, x igual a menos, vamos pegar o B? 4.
mais menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado. Vamos pegar o b. Então, 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes, que é da fórmula. O a tá aqui. 1. Vezes o c que tá aqui. Menos 140. Já que temos dois sinais juntos, precisamos separar com parênteses. Dividido tudo por 2 vezes o a. O a tá lá, ó. 1. Agora, gente, vamos resolver pela ordem das operações. Então, vamos resolver primeiro a potência, que é o 4 elevado ao quadrado. Esta eu vou copiar. Então, x igual a menos 4 mais menos a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16. O resto eu vou copiar. O próximo passo para resolver, então, através da fórmula de Bhaskara, essa equação do segundo grau, é resolver as multiplicações. Então, vamos resolver as multiplicações. Nós temos multiplicação aqui, né? Então, eu vou pegar aqui os sinais todos, né? Que eu vou ter que fazer a regra dos sinais depois. Então, começa lá no menos 4 e vai até o final. E eu tenho uma outra multiplicação aqui, ó. O 2 vezes 1. Então, agora eu já vou substituir pelos resultados. Quatro vezes 1 dá 4. 4 vezes 140 dá 560. E agora, o sinal, gente. Menos, como aqui não tem sinal, a gente acrescenta mais. Então, menos com mais, menos. Menos, com esse menos aqui do 140, mais. 2 vezes 1, 2. Agora, então, eu vou fazer essa conta de mais, né? Que as operações de mais e menos são as últimas a ser feitas. Então, é o 16 mais o 560 que eu vou fazer agora. Então, eu vou ter x igual a menos 4 mais menos a raiz quadrada, né? E aí, quando eu faço 560 mais 16, 576. Divido por 2. Agora, gente, eu vou resolver a raiz quadrada. Esses são os passos para resolver uma equação do segundo grau, gente. Através da fórmula de Bhaskara. Seguiu esses passos, vocês vão estar resolvendo qualquer equação do segundo grau através dessa fórmula. 576, a raiz é o número que vezes ele mesmo dá 576. Esse número é o 24. Agora, gente, eu vou ter duas respostas, porque uma equação do segundo grau pode ter duas respostas, uma resposta ou nenhuma resposta. Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar o que vai acontecer no nosso caso. As nossas respostas podem ser chamadas de x' e x2 linhas ou x1 e x2. Eu vou utilizar o x1 e x2. O x1, então, eu vou usar um dos dois sinais que nós temos ali, só mais ou só menos. Eu vou usar o só mais que tá por primeiro. Então, gente, agora eu vou ter que puxar aqui pro lado. Menos 4 mais 24 dá mais 20. Dá 20. 20 dividido por 2, 10. E menos 4, e agora eu vou usar só o menos. Então, menos 24 dividido por 2. Agora, menos 4 menos 24, eu vou somar duas dívidas, né? Uma dívida de 4 e uma dívida de 24. Vai dar uma dívida de 28 dividido por 2. Então, agora eu vou ter 28 dividido por 2, 14. E como 28 é menos, para eu fazer a regra dos sinais, eu vou ter que considerar o sinal do 2. Como ele não tem sinal, ele é mais. Então, menos com mais
menos. E tá aí as minhas duas respostas. Meus 2x, que no nosso caso aqui a gente usou pelo padrão da fórmula de Bhaskara x, mas na verdade nós estávamos encontrando o m, né? No caso. Então, os meus dois m's aqui é 10 e menos 14. Eu até vou mudar aqui e colocar agora m, né? Eu só não coloquei no começo para não confundir, porque eu sei que todo mundo costuma colocar na fórmula de Bhaskara x, né? Porque geralmente a gente tem x para encontrar. Mas no nosso caso aqui, nós temos que encontrar valor de m. E no nosso caso, pelo fato de ter dado uma equação do segundo grau, nós temos dois valores possíveis para o m. O m tem duas possibilidades aqui. O m ele pode ser menos 14 ou pode ser 10. Então, há duas possibilidades para o ponto B. Então, o ponto B, vamos voltar lá em cima no enunciado. O ponto que nós temos que encontrar a coordenada, voltando lá, é o ponto A, tá? Não é ponto B, ponto A. Então, o ponto A, ele tem coordenadas 6 e M. Então, isso quer dizer que a nossa resposta, vou colocar aqui do lado, pode ser que o A tenha a coordenada menos 14, que foi um dos valores do M que nós obtemos. E, perdão, aqui primeiro é o 6, tá? Então, o A pode ser, então, 6 e menos 14, ou pode ser, o ponto A é 6 e 10, tá? Da onde saiu esses menos 14 e menos 10 para determinar o ponto A? Olhem, gente, o ponto A era 6 e M. Então, nós queríamos encontrar o valor do M. Nós encontramos dois valores para o M. Quais são os dois valores para o M que nós já encontramos? Tá aqui. Resolvendo a equação do segundo grau, nós encontramos 10 e menos 14 como valores para o M, certo? Depois de todo o desenvolvimento. Então, substituindo aqui pelo M que tem no ponto A, no enunciado aqui, o M nós verificamos, como deu uma equação do segundo grau, que ele pode assumir dois valores. Então, aquelas duas raízes que nós obtemos lá embaixo, tá? 10 e menos 14. Então, eu vou substituir aqui para o ponto A. Então, o ponto A ele pode ser 6 e menos 14 ou 6 e 10. Os dois valores do M eu coloquei aqui na coordenada do Y, gente. E isso significa o que na prática? Que existem dois pontos que a distância desse ponto até o ponto B, que tem coordenadas 1 e menos 2, a distância no plano cartesiano é 13. Então, há duas possibilidades para que a distância desse ponto aqui ao ponto com coordenadas 6 e M seja 13. O ponto ele pode ser 6 e menos 14 e o ponto pode ser 6 e 10. Ou seja, significa que a distância do ponto 6 e menos 14 e 1 e menos 2 é 13, e a distância do ponto 6 e 10 e o ponto 1 e menos 2 também é 13. Certo, gente? Pessoal, agora vocês registrem o exemplo no caderno. Coloquem lá exemplo e registrem todo o desenvolvimento no caderno. Não coloquem só a resposta, gente, porque na hora de fazer uma avaliação com consulta não vai ser suficiente para vocês ter só a resposta. Então, façam todo o desenvolvimento, anotem tudo o que vocês considerarem necessário. Se tem alguma coisa que eu não anotei aqui, anotem também se vocês considerarem que isso é importante e vocês lembrar na hora de uma avaliação, certo? E agora, vocês estão preparados para fazer um exemplo parecido. Então, bom trabalho, abraço e até na próxima semana.